Oi, esse é o canal J Me Ajuda, produzimos vídeos aqui segunda, quarta e sexta, 5h30 da tarde, sobre enfermagem, saúde, educação, internet, empreender. Então hoje vamos falar sobre enfermagem. Seção 2ª. Do interrogatório do denunciado. Artigo 97. O denunciado, regularmente intimado para audiência de inquirição, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, se houver constituído, cientificado do inteiro teor da acusação e informado pelo presidente da comissão do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas. Parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento da comissão de instrução. Artigo 98. Havendo mais de um denunciado, estes serão interrogados separadamente. Artigo 99. O interrogatório será constituído de duas partes, sobre a pessoa do denunciado e sobre os fatos. 1. Na primeira parte, ao interrogado será perguntado: e sobre residência, profissão, lugar onde exerce sua atividade, informações familiares e sociais. Segunda, sobre vida pregressa, notadamente se responde a algum processo judicial ligado ao caso e às imputações de infração ético-disciplinar ora apurada. Terceira, se já processado judicialmente sobre estas questões, qual o juízo do processo, se houve suspensão condicional ou condenação, qual a pena imposta e se a cumpriu. 2. Na segunda parte ser-lhe-á perguntado: e, se verdadeira a acusação que lhe é feita. Segunda, não sendo verdadeira a acusação, se tem algum motivo particular a que atribuí-la, se conhece a pessoa ou pessoas a quem deva ser imputada a prática da infração ético-disciplinar, e quais sejam, e se com elas esteve, antes ou depois da prática da infração. Terceira, onde estava ao tempo em que foi cometida a infração e se teve notícia desta. Quarta, se conhece as provas já apuradas. V. Se conhece as vítimas e testemunhas já inquiridas ou por inquirir, desde quando, e se tem algo a alegar contra elas. Sexta, se sabe como foi praticado o ato. Sétima, todos os demais fatos e pormenores que conduzam à elucidação dos antecedentes e circunstâncias da infração. E oitava, se tem algo mais a alegar em sua defesa. Artigo 100. Após o interrogatório, o presidente da comissão indagará das partes se restou algum fato a ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes, se o entender pertinente e relevante. Artigo 101. Se o interrogado negar a acusação, no todo ou em parte, poderá prestar esclarecimentos e indicar provas. Artigo 102. Se confessar a autoria, será perguntado sobre os motivos e as circunstâncias do fato e se outras pessoas concorreram para a prática da infração, indicando quais sejam. Parágrafo único. A confissão, quando feita fora do interrogatório, será tomada por termo nos autos. Seção 3ª. Da acariação. Artigo 103. A acariação será admitida sempre que os depoentes divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes. Parágrafo único. Os acariados serão reperguntados para que expliquem os pontos divergentes, reduzindo-se a termo o ato de acariação. Seção 4ª. Da prova documental. Artigo 104. Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. Artigo 105. Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares. Artigo 106. A comissão de instrução poderá providenciar a juntada de documentos relacionados ao objeto do processo, independentemente de requerimento das partes. Seção V. Da prova pericial. Artigo 107. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. Parágrafo único. A perícia não poderá ser realizada quando e a prova do fato não depender de conhecimento especial. Segunda, for desnecessária, em vista de outras provas produzidas. Terceira, a sua realização for impraticável. Artigo 108. A perícia será realizada nos termos indicados pela comissão de instrução, seguindo as normas subsidiárias, especialmente o Código de Processo Penal. Artigo 109.
As despesas com a perícia correrão por conta da parte interessada na prova, apresentando-se o recibo nos autos. Título 3º. Do julgamento em primeira instância. Capítulo I. Do julgamento. Artigo 110. Recebido o processo da comissão de instrução, o presidente do Conselho, no prazo de 5 dias, designará um conselheiro relator para a emissão de parecer conclusivo. Parágrafo único. A designação de que trata este artigo deverá observar o disposto no 2º do artigo 7º deste Código. Artigo 111. O relator emitirá o parecer conclusivo no prazo de 20 dias, entregando, com os autos do processo, ao presidente do Conselho. Artigo 112. O relator poderá, no prazo de 5 dias, a contar da data de recebimento do processo, devolvê-lo à comissão de instrução, especificando as diligências que julgar necessárias e fixando prazo para seu cumprimento. 1. Ocorrendo o previsto no caput deste artigo, o prazo para a emissão de parecer conclusivo pelo conselheiro relator será interrompido, iniciando-se nova contagem a partir da data do recebimento do processo da comissão de instrução. 2. Cumpridas as diligências especificadas, o presidente da comissão de instrução concederá vista às partes, pelo prazo de 5 dias, para se manifestarem. 3. Transcorrido o prazo para a manifestação das partes, o presidente da comissão de instrução devolverá o processo diretamente ao conselheiro relator, que dará continuidade à sua tramitação. 4. O presidente da comissão de instrução poderá, uma única vez, solicitar ao conselheiro relator a prorrogação do prazo para cumprimento das diligências que lhe forem determinadas. Artigo 113. O parecer conclusivo do conselheiro relator deverá conter: e parte expositiva, onde relatará sucintamente os fatos e a indicação sumária das provas colhidas. Segunda parte conclusiva em que apreciará o valor da prova obtida, declarando se há ou não transgressão ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, ou de outras normas do Sistema COFEN em conselhos regionais, e em quais artigos está configurada, com indicação da penalidade cabível. Artigo 114. Recebido o parecer do conselheiro relator, o presidente do Conselho determinará a inclusão do processo na pauta da primeira sessão plenária subsequente, determinando a prévia notificação e intimação das partes e de seus procuradores para o julgamento, com um mínimo de 15 dias de antecedência. Artigo 115. Aberta a sessão e iniciado o julgamento, o conselheiro relator apresentará o seu parecer, sem emitir voto. Em seguida, cada parte ou seu procurador poderá produzir sustentação oral por 10 minutos. Artigo 116. Cumpridas as disposições do artigo anterior, os conselheiros poderão pedir a palavra para esclarecer dúvidas acerca dos fatos constantes do processo, podendo ter acesso aos autos para verificação. Segunda, requerer e especificar diligências. Terceira, ter vista dos autos até a próxima reunião plenária, na Secretaria do Conselho. Parágrafo único. O requerimento a que alude o inciso 2º deste artigo somente será deferido com aprovação do plenário. Artigo 117. Deferida a diligência, o julgamento será suspenso, sendo fixado, pelo plenário, prazo não superior a 30 dias para seu cumprimento. Parágrafo único. As partes serão intimadas para, no prazo de 3 dias, manifestarem-se sobre o cumprimento das diligências deferidas pelo plenário. Artigo 118. Cumprida a diligência, o presidente do Conselho mandará incluir o processo na pauta da primeira reunião plenária subsequente. Capítulo 2. Da decisão. Artigo 119. A deliberação do plenário terá início após a apresentação do parecer pelo conselheiro relator, que emitirá seu voto. Artigo 120. Em seguida, o presidente do Conselho franqueará a palavra aos demais conselheiros para que emitam seus votos. Parágrafo único. Caberá ao presidente do Conselho o voto de desempate. Artigo 121. Em caso de condenação, o plenário fixará a pena. Artigo 122. A deliberação do plenário deverá ser redigida, no prazo de 5 dias, pelo conselheiro relator ou pelo conselheiro condutor do voto vencedor sob forma de decisão, que a assinará juntamente com o presidente do Conselho. Parágrafo único. A decisão conterá:
e o número do processo. Segunda, o número do parecer aprovado pelo plenário. Terceira, o nome das partes, a qualificação e o número de sua inscrição profissional. Quarta, a ementa do julgamento. V. O relatório contendo a exposição sucinta dos fatos, os argumentos da acusação e da defesa. Sexta, a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundamenta a decisão. Sétima, a indicação do artigo S do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem em que se acha em curso o denunciado. Oitava, a indicação das circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Nona, a absolvição ou a pena imposta. X a data e as assinaturas do presidente e do conselheiro redator da decisão. Artigo 123. Indicada a pena de cassação, o julgamento será suspenso e os autos remetidos ao Conselho Federal para julgamento. 1. Recebidos os autos, o presidente do Conselho Federal designará conselheiro relator. 2. O conselheiro relator disporá de 10 dias para elaborar o parecer, contados do prazo de recebimento do processo. Artigo 124. Na hipótese de o Conselho Federal discordar da pena máxima proposta pelo Conselho Regional, serão os autos devolvidos ao regional de origem, para aplicação de outra penalidade. 1. Concordando o Conselho Federal com a proposta de cassação, proferirá decisão, sob forma de acórdão, a ser redigido pelo conselheiro relator ou conselheiro condutor do voto vencedor, que o assinará juntamente com o presidente. 2. Na aplicação da pena de cassação, o Conselho Federal delimitará o período de seu cumprimento, para fins da reabilitação. Então, você gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais e sua rede de imagem como o Telegram e o WhatsApp. E aqui na descrição a gente tem vídeos relacionados, também temos playlist sobre educação, saúde, enfermagem, internet e empreender. Aqui na descrição também temos produtos gratuitos sobre e-book, curso e outros produtos digitais. Aqui embaixo temos o link também para você ser afiliado de 4 e-books. Cada e-book tem 7 bônus, oferecendo 40% de comissão. Fornecemos também material de divulgação como imagem, texto e vídeos. Então te aguardo aqui na descrição e até o próximo vídeo. E então se inscreva no canal, clique no sininho